Bom, gente, eu prometi pra mim mesma, quando eu me iniciei nessa tempestade toda, que quando eu ficasse bem, eu faria algum conteúdo para tentar ajudar as pessoas que estão lidando com essa situação. Bom, então eu vou começar esse vídeo. Eu espero fazer outros vídeos também, para que ele não fique longo. Eu vou fazer esse vídeo só para contar como foi a minha experiência, como está sendo minha experiência, né? No ano passado, eu acredito que eu estava num quadro de depressão, e eu recebi um diagnóstico errado, equivocado, de um psiquiatra, que me receitou um remédio, né? E um remédio que não me ajudou, muito pelo contrário, ele piorou. Bom, no primeiro mês eu senti até me senti um pouco mais calma, sentia bastante sono, e no decorrer do tempo eu comecei a me sentir esquisita. Então eu falava pro pessoal que estava ao meu redor: tá muito calor, eu acho que minha pressão tá baixando. Então, eu media muito minha pressão para saber se estava tudo bem, porque eu sentia que eu tava meio que flutuando no ambiente. E isso começou de pouquinho em pouquinho, né? Eu comecei a sentir isso no começo, por algumas horas, durante os dias. E depois eu comecei a acordar assim. Eu já acordava muito grogue por conta do remédio, eu tomava ele à noite. E aí eu comecei a acordar assim e permanecer assim por um longo período durante o dia. Até que teve um dia que eu simplesmente acordei no meu local de trabalho. Eu olhei as pessoas ao meu redor e tava todo mundo muito diferente, assim. Os rostos que pra mim eram familiares, eles perderam a forma, assim, foi uma coisa muito esquisita. Eu sabia, eu olhava as roupas, eu falava, eu sei quem é quem, mas o rosto das pessoas eu percebia eles de uma forma muito diferente. E aí eu olhava pra minha mão, eu não conseguia perceber minha mão como sendo minhas mãos. Eu falava, mas parecia que eu tava observando isso em terceira pessoa. E aí eu tive uma crise forte de pânico nesse dia, porque pensei que eu tava ficando louca. Eu tenho formação em psicologia, eu sou formada há 12 anos. E, querendo ou não, a gente pega o conteúdo que a gente aprendeu e a gente tenta encaixar, né, nas nossas vivências. E eu não conseguia colocar nada que eu tinha aprendido dentro dessa situação. Então a única coisa que eu pensava era que eu tava ficando esquizofrênica. Eu falei, tô ficando esquizofrênica, eu tô dissociando, eu tô ficando esquizofrênica, mas ao mesmo momento eu falava, mas eu tô totalmente consciente de que é a minha percepção, é alguma coisa com a minha percepção, não com o meu senso real de realidade, né? Então eu, meio desesperada, pensei, deve ser o remédio. Fiz uma consulta com outro psiquiatra. Na verdade, a pessoa se intitulava psiquiatra, mas ele realmente não era um psiquiatra. E o que ele fez foi tirar abruptamente o meu remédio, o remédio que eu estava tomando, que era um antipsicótico. Eu estava sendo tratada para controle de mania, quando na verdade eu estava num quadro depressivo, misto, com ansiedade. Então ele retirou abruptamente o antipsicótico que eu estava tomando e inseriu um ansiolítico, né? Um antidepressivo, desculpa. No quarto dia de antidepressivo, eu literalmente surtei, eu tive um surto, eu comecei a ter pensamentos negativos, pensamentos obsessivos e intrusivos, e eu tinha consciência de que eu estava tendo pensamentos obsessivos e intrusivos, apesar de muita pessoa confundir isso com alucinação e delírio. Eu olhava ao meu redor e a única coisa que eu questionava era: será que isso aqui é real? E isso era movido com muito medo, né? Então eu olhava as coisas, eu olhava as pessoas e pensava, será que isso é real? Será que eu tô dormindo? E os pensamentos intrusivos a todo momento. Então eu cheguei a uma situação que eu brequei, assim, eu parei, eu
virei uma estátua, literalmente, dentro da minha casa. Eu não conseguia fazer nada porque eu tinha pensamentos intrusivos das piores formas que vocês podem imaginar. Então eu preferia ficar imóvel para não fazer nada daquilo que estava na minha cabeça como pensamento. Eu ficava imóvel, desculpa, tive que parar porque teve uma ligação. Eu ficava imóvel porque eu comecei a ter dúvidas sobre o que eu estava pensando e o que realmente era realidade. E aí, conversando novamente com esse médico, né, que se intitulava como psiquiatra, ele falou que isso era uma crise de mania, suspendeu o antidepressivo e adicionou um estabilizador de humor. Eu fiquei tomando esse estabilizador de humor por mais ou menos 1 mês e meio e a minha situação só piorava. O pensamento intrusivo era constante. Nesse momento eu precisei muito da ajuda dos meus familiares e eu não sabia dizer o que eu tinha. Eu tentava pegar no meu arcabouço, né, dos estudos que eu tinha feito na faculdade, eu simplesmente não sabia o que eu tinha. E eu pensava, como a maioria das pessoas que enfrentam a despersonalização, que é o que eu tô, né, que eu ainda tenho, a gente acaba achando no começo que a gente tá ficando louco. A gente acha que a gente vai perder a sanidade. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas ao mesmo tempo eu falava, tem alguma coisa aqui que não, apesar de parecer, não é. Tem alguma coisa aqui que não parece ser esquizofrenia, porque eu tinha noção do meu senso de realidade a todo momento. Apesar dos pensamentos obsessivos e intrusivos serem constantes. Eu sabia que eles eram pensamentos, mas eu tinha muito medo de que eles vencessem ao meu comportamento. Eu tinha muito medo que eles vencessem a minha realidade. Bom, aí eu fui procurar, por curiosidade, o RQ do profissional que estava me atendendo e eu percebi que ele não tinha, então ele não tinha especialização em psiquiatria. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu preciso entender o que eu tô passando, né? Eu preciso entender o que é isso. E não sei se vocês acreditam em Deus ou não, mas eu acredito que Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. Eu tive a primeira consulta com um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ele é especialista em transtorno de estresse pós-traumático. O sintoma de despersonalização é um sintoma muito comum nos quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Então, na primeira sessão, ele já falou para mim, Bárbara, dá uma lida, procure sobre despersonalização, porque eu acredito que é isso que está acontecendo com você. Eu li e no primeiro momento eu falei, não, será? Tem muitos sintomas, né? A despersonalização, ela não vem de uma forma quadradinha, montadinha para todo mundo. As pessoas, elas sentem muitos sintomas. Eu, nesse momento, eu já não tinha mais a estranheza com as pessoas, eu tinha a estranheza com a realidade. O primeiro surto real, né, que eu tive, quando eu olhei os meus colegas ao meu redor, eu realmente não conhecia, eu não conseguia percebê-los, o rosto deles para mim, a percepção que eu tinha que estava tudo diferente. E com o passar do tempo isso foi amenizando. Eu não sentia mais isso, mas eu ainda sentia uma estranheza muito grande com relação ao ambiente. Mesmo na minha casa, eu sentia uma relação muito estranha com o ambiente. Eu sentia que eu estava sonhando o tempo inteiro. Mas eu conseguia me olhar no espelho já. Depois desse 1 mês, falei, tá tudo bem, é minha mão. Eu tinha uma questão também que ainda tem a minha sensação de tato, né, do corpo. Ela foi anestesiada também. Eu não sentia dor, eu não sentia fome, eu não sentia frio. Tomava banho de água gelada para tentar ver se eu despertava, mas não adiantava nada. Sentia um pouquinho, uma coisa ou outra. E aí eu fui atrás, depois de me consultar com o psicólogo, eu fui atrás de um psiquiatra, porque eu pensei, se isso
né, faz parte de uma crise de mania que eu ainda estava achando que era por conta dos outros 2 diagnósticos que eu tinha tido. Se isso é uma crise de mania, não tá adiantando o remédio que eu tô tomando. E não me parece uma crise de mania. Eu não tô tendo, eu não tinha as características de uma crise de mania. Muito pelo contrário, eu estava totalmente apática. O que tinha realmente era uma explosão de pensamentos mesmo, né? Que depois eu vim a saber que foi por conta do antidepressivo, né? Os antidepressivos, quando a gente já tá numa crise ansiosa, eles potencializam os sintomas ansiosos. E quem já tem essa predisposição a ter pensamentos obsessivos e intrusivos acabam tendo isso de uma forma mais exacerbada. Bom, aí eu fiz uma consulta com um psiquiatra especialista em transtorno bipolar. E na primeira consulta ele falou, não, você foi diagnosticada errada. E muito provavelmente os sintomas que você tá tendo são em decorrência desse primeiro medicamento que você tomou. Eu tomei um antipsicótico, eu estava numa situação de depressão ansiosa, então eu tomei um antipsicótico que provavelmente mexeu nos meus níveis dopaminérgicos e aí me colocou numa situação de total depressão, né? Só que uma depressão mista com ansiedade. E aí a gente começou o tratamento, né? Com antidepressivos e com ansiolítico, mas eu não dormia. Uma coisa também que eu não falei é que eu não conseguia dormir. Meu sono, ele era totalmente picado. Eu dormia, acordava a cada meia hora e levava mais 2 horas para tentar dormir novamente. E foi assim por mais ou menos 1 mês e meio, até a gente conseguir estabilizar isso com medicação também, né? Bom, passados umas 3 semanas, né, da prescrição da nova medicação, que foram antidepressivos, eu já comecei a sentir uma diminuição nos pensamentos intrusivos. Eu não conseguia nem assistir TV, para vocês terem noção, eu estava mergulhada nos pensamentos. E depois de 1 semana, eu já comecei a ver melhora, assim, no quadro, e depois de 3 semanas, praticamente, amenizou muito isso. Mas não só por conta da medicação. Preciso falar para vocês que uma das coisas que mais me ajudaram nessa situação, e é uma coisa que muita gente não dá valor, muita gente acha besteira, muita gente acha que isso é uma coisa mística, né? Tem muita gente que fala da meditação como algo místico e não tem nada a ver. Eu procurei no YouTube mesmo alguns vídeos de meditação guiada com atenção plena e eles me ajudavam muito. Eu fazia de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, 10 minutos cada vez. Então eu parava tudo que eu estava fazendo ou que eu não estava fazendo, porque basicamente eu não fazia nada. Então eu fazia essa meditação plena. Então eu aconselho vocês que estão passando por isso. Eu sei o quanto é difícil a gente fazer qualquer coisa, né? Era um desafio para mim tomar banho, era um desafio para mim fazer uma comida, era um desafio para mim, eu sou mãe, né? Era um desafio para mim lidar com a minha filha, que ainda é uma criança. Era um desafio para mim tudo, né? Tudo se tornou um desafio enorme, inclusive sair na rua, que até hoje eu tenho bastante dificuldade de sair sozinha. Eu resolvi fazer esse vídeo porque desde o começo eu falei, eu não vou ficar assim, eu vou sair disso. E quando eu sair disso, eu preciso ajudar pessoas que estão enfrentando essa situação. Porque existe muito pouco conteúdo sobre o assunto. Pouquíssimo conteúdo sobre o assunto. Por muita sorte, eu tive esse psicólogo que era especialista, eu nem sabia. Ele é especialista em estresse pós-traumático, então ele me deu a letra no primeiro dia que a gente teve a consulta. Então, assim, você que está enfrentando esses sintomas, que são desesperadores, que fazem a gente questionar a realidade mesmo ao nosso redor, eu preciso falar para vocês, fiquem tranquilos, vocês não estão ficando loucos, vocês não estão num quadro psicótico.
pelo menos a maioria não está no quadro psicótico. Existe sim a despersonalização dentro do quadro psicótico também, mas a maioria dos casos não. A maioria dos casos ela é uma resposta do cérebro a um estresse violento, né? O cérebro, ele simplesmente ele não consegue mais lidar com a situação, então ele dá uma desligada, como se pra gente achar, ter a percepção que a realidade não é tão difícil como a gente vem enfrentando. Então eu já estava num quadro de estresse muito alto, pelas rotinas, né? É uma demanda muito grande, a sociedade impõe muito da gente, né? A gente ainda como mulher, eu como mulher, trabalha fora, cuida da família, você tem que pensar em tudo, você tem que pensar no papel higiênico que acabou, você tem que pensar no tênis da criança que não serve mais. Então a minha cabeça já estava de uma forma que eu percebia que ela não estava normal, né? E apesar de ter feito psicologia, né, eu sou formada há 12 anos, não sei se eu já falei isso, aliás, isso é um dos sintomas também da despersonalização, a gente tem uma dificuldade com a memória recente, então se você está passando por isso também, fique tranquilo, isso vai amenizar aos poucos, tá? Então apesar de eu ter, né, feito a minha graduação, eu negligenciei muito o meu estado psicológico. Negligenciei muito. Eu sabia que eu não estava bem há muito tempo. Eu sabia que alguma coisa de mim, dentro de mim, já não estava funcionando normalmente. Eu sabia que eu estava hipervigilante o tempo inteiro. Mas eu achei que eu ia dar conta. Não dei, né? Meu cérebro não deu conta. E junto com o remédio, esse foi o estopim. Para muitas pessoas, o estopim não é pode ser um medicamento. Para muitas pessoas, o estopim é o uso de algum tipo de droga, né, alucinógena ou não. Muita gente acha que a maconha também é uma coisa super tranquilo, né? A gente tem eu mesma sempre achei que maconha era uma coisa totalmente tranquila. E depois pesquisando sobre isso, eu percebi que a maioria das pessoas que enfrentaram isso foi após o uso de maconha, né? Então, é algo que eu também coloquei e comecei a me questionar bastante, porque até então eu achava que maconha era uma coisa totalmente tranquila, né? E não é tão tranquilo assim. Ainda mais se a pessoa tá lidando com uma situação de sofrimento psíquico, né? Bom, hoje, depois de 4 meses, eu começo a conseguir perceber minha realidade de uma forma mais, não posso dizer normal, mas de uma forma mais conhecida dentro de mim, né? Então eu tô há uns 4 dias assim, me sentindo muito mais no presente, né? Conseguindo focar bastante mais nas coisas. Ainda tenho momentos de estranheza, né? Isso costuma acontecer depois, no período da tarde para noite. Eu acho que é quando o nosso cérebro já tá cansado também da situação. Então esse primeiro vídeo eu só queria deixar vocês muito cientes de que vocês não estão ficando loucos. Isso é um sintoma pouco conhecido, pouco divulgado, pouco falado, né? E que infelizmente não possui nenhuma medicação para nos ajudar com relação a ele. A única forma da gente vencer a despersonalização é a gente enfrentando ela. E enfrentar ela é viver apesar dela, né? Então hoje eu tomo medicação, mas eu tomo medicação por conta do meu quadro, né, depressivo, de depressão mista, com ansiedade, por conta dos sintomas que eu tive, né, dos pensamentos obsessivos e intrusivos. Então a psiquiatria me ajudou muito, assim como a terapia vem me ajudando muito. Eu sou formada em psicologia e na faculdade eu sou apaixonada pela psicanálise. Eu acho ela incrível, eu acho maravilhoso. Mas
foi na terapia cognitivo-comportamental que eu realmente vejo o resultado. Então, se você está passando por isso, primeiro, faça uma consulta com um psicólogo, especialista em transtorno de estresse pós-traumático. Ele pode ver se realmente as sensações que você tem se encaixam no quadro, né, do sintoma de despersonalização. Procurem ajuda psiquiátrica também para saber, né, qual foi a origem, qual foi o conteúdo anterior a isso, o que foi desencadeador a isso. Tentem não acreditar no primeiro psiquiatra que fala para vocês tomarem um remédio, né? Passem um, confirma com o outro, né? Hoje a gente tem quase certeza, né? Meu psicólogo, meu psiquiatra, a gente tem quase certeza que o quadro foi desencadeado por conta de uma medicação que foi passada equivocadamente, né? O estopim do quadro, né? Eu já não estava bem, e o estopim foi passado por uma medicação que foi passada equivocadamente. Bom, então nesse primeiro vídeo, que ficou longo pra caramba, pensei que ia ser um vídeo super curto, eu queria só falar que vai dar tudo certo, né? Que felizmente ou infelizmente só depende de vocês, só depende da gente passar por isso. E o tempo vai passar, nossa vida vai passar, e a gente tem uma escolha de viver da forma com que a gente consegue ou de simplesmente deixar a vida passar. A minha escolha, ela veio no momento em que o meu marido saiu com a minha filha, foi no shopping, meu start. Foi quando ele foi no shopping, ele começou a me mandar vídeos, fotos, né, do passeio deles. E eu falei, não, eu não posso. Eu preciso ver o sorriso da minha filha. Preciso viver isso com a minha família, né? Então esse foi meu estopim, esse foi meu start. Porque ainda hoje eu sinto um pouco de medo de sair sozinha na rua, né? Eu não me sinto confortável de sair sozinha, mas eu aproveito toda oportunidade, né? Que meus colegas, meu marido, minha irmã, minha família me proporcionam. Então eu nunca digo não para sair. E aos poucos, né? A terapia ajuda muito nisso. Porque basicamente o nosso tratamento para esse sintoma é a exposição gradual, né? Uma coisa que também ajuda muito, além da meditação, né? É você pensar, ou melhor, você tentar colocar a despersonalização em segundo plano. Então é você viver além dela, apesar dela. Apesar dela estar aqui, você tem que viver apesar dela, né? Exercício físico também ajuda muito. Eu peco muito nisso ainda. Eu acho que talvez se eu fizesse mais exercícios físicos, eu estaria bem melhor agora. Apesar de estar bem estável, assim, eu aprendi a lidar com a sensação, apesar de ainda tê-la. Exercício físico, eu vejo muitas pessoas se beneficiando muito disso também. Então, por favor, se vocês estão nessa, a chave é, primeiro, dormir muito bem. Eu só comecei a melhorar mesmo depois que a gente conseguiu estabilizar o remédio, porque eu não conseguia dormir. Depois que a gente conseguiu estabilizar o remédio, eu tive noites de sono muito boas. Segundo, é a meditação. A meditação me ajudou e me ajuda muito. Meditação com atenção plena é muito bom. Eu acho que foi a principal chave, assim. Façam terapia. Terapia também é essencial, porque tem muita coisa dentro da gente que a gente tem vergonha até de falar para nós mesmos, né? E ter um ambiente de escuta, onde você não é julgado, onde você consegue uma nova visão sobre você mesmo, é muito importante. Eu acho que isso, os insights também ajudam bastante a gente a compreender por que a gente está nessa situação. E atividade física, que eu também
peco bastante. Não só isso, né? Eu também faço acompanhamento com nutricionista e faço complementações de algumas vitaminas, né? Muitas vezes uma pessoa num quadro de depressão, de ansiedade, no meu caso pelo menos, né? Vi muitos casos também. Elas têm déficit de vitaminas básicas, assim, para o funcionamento psíquico. Então, no meu caso, eu tava com meu nível de vitamina B12 lá no chinelo, né? Que é ligada à atenção, memória, foco. Meu nível de vitamina D tava lá no chinelo também, K2 lá no chinelo. Então, hoje eu faço suplementação com essas vitaminas, com autorização do meu psiquiatra. Então, assim, esse vídeo é mais para falar para vocês o quanto eu sei que é difícil essa situação. Eu passei momentos de pesadelo total, assim, eu não consigo nem lembrar, sabe, direito de tão forte que foi o trauma. Eu acho que o maior trauma foi lidar com os sintomas no começo. Vai passar. Mas para passar, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar de verdade. Você vai ter que levantar e você vai ter que falar para você mesmo que você vai viver independente disso. E com o tempo os sintomas eles vão diminuindo, né? Eles vão diminuindo bastante. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém. Foi um vídeo bem longo, pensei que ia ser um vídeo curto, queria fazer ele em diversos trechos, né? Mas, bom, acabei falando demais. Bom, espero que esse vídeo ajude alguém que esteja passando por isso. Eu sei que a gente procura muito conteúdo. Outra coisa também que eu venho falar pra vocês é para tentar não entrar em chats, não ficar vendo os comentários de pessoas dos vídeos do YouTube. Isso me gerava muita ansiedade. E depois, no dia seguinte, eu sempre percebia meu sintoma mais intenso. A gente tá numa situação que a gente tá suscetível psiquicamente. Então, às vezes, até a gente ouvir das pessoas os sintomas que elas tiveram, pode potencializar o nosso quadro no momento. Então, não vejam, não fiquem entrando em chats. Tentem pesquisar pessoas que estão passando por isso de cabeça erguida, que estão passando por isso de uma forma de vida, né? De uma forma não de sobrevivência, que estão tentando viver com isso independente de, tá bom? Então é isso, gente. Vou fazer mais alguns vídeos. Se esse vídeo ajudar uma pessoa, eu vou continuar fazendo um vídeo pra falar pra vocês do meu dia a dia, da minha rotina, né? De como é lidar com isso. Eu ainda lido com isso, eu ainda não estou 100% curada, né? Mas hoje eu tenho qualidade de vida, né? Algo que há um mês atrás eu achei que seria impossível, né? Então eu tô com isso há 4 meses e há basicamente um mês e meio eu resolvi que eu precisaria mudar a minha atitude para sair dessa situação. Bom, então é isso, gente. Um beijo, força, paciência, muita paciência. Vocês vão sair dessa. A gente vai sair dessa, tá bom? Tchau, tchau.